Olá, eu me chamo Maria Eduarda da Fonseca de Paula, eu tenho 23 anos, sou uma mulher de cor de pele clara, uso óculos quadrados pretos, tenho cabelo castanho ondulado e estou gravando com uma parede amarelo clara bem atrás de mim. O meu trabalho, primeiramente, se chama Grupo Psicoterapêutico Existencial Fenomenológico como dispositivo de promoção de saúde mental para mães universitárias, sendo esse um relato de pesquisa. Nós do Núcleo de Pesquisas em Gestalt Terapia, que é de onde surgiu esse trabalho, acreditamos que a maternidade dentro do meio acadêmico é algo que se destaca como uma grande pauta a ser debatida e que se propõe a ser um grande dispositivo para a formação de grupos de suporte, pois quem compõe são as próprias mães universitárias, pois elas procuram ter e dar suporte para a permanência acadêmica. E foi exatamente isso que nos levou a querer formar o nosso grupo terapêutico na Universidade Federal do Pará. Nosso objetivo foi entender o processo que envolve a vivência dessas mães que têm jornadas duplas, às vezes triplas, e ainda assim escolher permanecer na universidade. De início, a gente lançou um formulário online e divulgamos em redes sociais, grupos de WhatsApp, para tentar ter vários participantes. No final, nós conseguimos 5 participantes que foram selecionadas para participar das entrevistas, onde a gente procurava dialogar e entender a demanda de cada uma, entender o que cada uma esperava para o grupo. E no final, nós tivemos presente, do início ao fim, apenas 3 mães que participaram ativamente do nosso processo. O nosso grupo ele se encontrava 2 vezes a cada mês, de 15 em 15 dias. Ele tinha uma duração média de 1h30 e aconteceram durante os meses de fevereiro até julho de 2025, desse ano. Nossos encontros aconteciam na clínica de psicologia da própria UFPA. E além das participantes, estavam também a professora doutora Camille Vale, que também conduzia o grupo, e as bolsistas, que eram eu, Maria Eduarda, e outras duas. Os grupos eles sempre começavam com uma pergunta que não era direcionada a uma temática específica, pois como o manejo que nós utilizamos era com um referencial fenomenológico existencial, era o intuito de que as participantes trouxessem aquilo que emergisse no momento. Então, nós procurávamos não ser específicas em temas. Então, nos primeiros encontros, sempre perguntávamos como que elas estavam chegando hoje, ou como que elas estavam se sentindo, que sentimentos elas traziam para aquele dia. E logo em seguida, quando uma delas começava a falar, ela acabava desabafando sobre muitos sentimentos e falando sobre muitas coisas que perpassaram vários dias. E nós todas entendíamos que elas precisavam de um espaço para serem ouvidas. E logo em seguida, quando uma finalizava sua fala, outra comentava sobre como podia identificar certos tópicos que eram semelhantes nas vivências dela e que as incomodavam. E de início a gente percebeu que elas tinham uma certa resistência em aprofundar sentimentos ou em compartilhar coisas íntimas, pois as pessoas que estavam naquele lugar não eram pessoas que elas conheciam bem ou pessoas do seu convívio. Então, a partir do momento em que uma delas se sentia segura para compartilhar alguma coisa íntima ou alguma coisa que a tocasse mais, as outras percebiam que era um local seguro, que elas podiam falar também, que foi o que acabou acontecendo. E a partir do momento em que elas começaram a se abrir, a gente começou a perceber que diversos temas atravessavam a vida de todas, como a dificuldade que elas tinham de se priorizar e de procurar um momento para si mesma. Sobre a sobrecarga tanto de atividades acadêmicas, onde muitas vezes elas tinham problemas com os docentes, com prazos de entrega de trabalho, quanto dentro de casa, quando tinham que cuidar do marido e dos filhos e da manutenção do lar, que nesse contexto exato, apenas uma das 3 participantes afirmava que a divisão de tarefas dentro de casa realmente funcionava de forma efetiva. E, a demanda delas que mais nos chamou a atenção foi a tentativa de ocupar o meio acadêmico.
Dentro disso, uma das participantes acabou comentando sobre uma vivência que aconteceu, pois essa participante, ela na época estava grávida da sua terceira filha e ela estava começando a sua primeira graduação. E logo quando ela estava tentando adentrar no espaço acadêmico, ela estava muito feliz, muito empolgada com tudo que estava acontecendo, só que ela percebia que o seu marido não dava suporte que ela precisava para poder adentrar. Então ele sempre falava coisas do tipo, você não vai dar conta de fazer tudo isso, você não vai conseguir conciliar todas essas coisas sozinho. Como é que você vai fazer para cuidar das crianças e fazer trabalho e cuidar da casa e fazer as coisas que eu peço também? Como é que você vai dar conta de tudo isso? Então, ela acabou trazendo pra gente que, por escolha própria, ela preferiu largar a primeira graduação e tentar em outro momento oportuno. Quando ela contou pra gente, ela estava na sua quarta filha e já estava entrando na sua segunda graduação. Nesse mesmo caminho, outra participante também acabou contando para nós que ela estava com o seu parceiro já havia muito tempo, que eles estavam juntos desde a graduação e naquele exato momento eles estavam no doutorado, ela estava terminando e ele já havia terminado. Só que ela se sentia muito sobrecarregada. Ela tinha muitas coisas da faculdade para fazer, ela passava o dia inteiro fora. E quando ela chegava em casa, ela tinha que cuidar dos seus afazeres acadêmicos, tinha que cuidar da filha, tinha que cuidar da casa e ainda fazer o que o seu marido demandava. Então, era uma jornada muito grande de trabalho. Então, ela se sentia muito demandada o tempo todo. E dentro da psicologia, especificamente na abordagem gestáltica, a gente entende que a formação de um grupo, ela é muito parecida com um organismo. Então, é vital a fala de cada uma delas para que ocorra um processo de forma saudável. Então, essa troca de informações que elas têm, essa identificação de vivências semelhantes, faz com que, mesmo que elas não falem, elas ainda assim consigam absorver e levar o que elas entenderam para casa e possam refletir sobre isso. E ainda assim seja um meio transformador. E ao final do grupo, logo tanto no último dia quanto à chegada do último dia, a gente conseguiu perceber o quão confortáveis elas estavam com o grupo em si, com o vínculo que nós havíamos criado, tanto que elas começaram a falar coisas mais íntimas, coisas mais profundas, e começaram a querer falar e ver assuntos que poderiam vir a ser tópicos em outros encontros. Atualmente, essa pesquisa ela já foi encerrada e vamos começar outra agora no ano de 2026. E é isso, eu agradeço pelo espaço para apresentar o trabalho e obrigada!